Deixa eu marcar aqui todos os... Você recebe para mim, pessoal, aqui, Carlos, Isaac? Vamos lá, gente. Já mudou. Vamos lá, todo mundo voltando. Deixa eu colocar vocês para dentro aqui. Isso. Legal. Legal. Bem-vinda, Jéssica. Bem-vinda todos, por favor. Onde estão vocês? Estou sentindo falta de pessoas ainda. Depois para... Júlio, bem-vindo. Bem-vindo, Júlio. O Vitor também já entrou. Os demais, por gentileza, para a gente voltar e terminar rapidamente. Ó, o Bruno está aqui também. Bem-vindo mais uma vez, o Bruno. A Aline também está aqui. Bem-vinda, Aline. Quem mais está entrando? Deixa eu ver. Aqui, Telson. Também está publicado. Quando nós tivemos com todos os nossos 15, nos 16, nós voltamos de novo. 16 conexões. Já voltou. Deus abençoe. Vou receber também o Paulo. Bem-vindo. Cadê o pastor Carlos? Não voltou ainda. Ulisses. Bem-vindo, Ulisses. 2 pessoas estão na sala de espera. Deixa eu ver quem. Aqui, Fernando e Wesley. Desculpem, deixei vocês de fora, hein? De molho. Vou tentar tirar na próxima semana essa necessidade de aprovação para a gente já fazer direto, acho que vai ser mais fácil. Vamos retornar? Podemos? Todo mundo me ouve bem? Amém. Amém. No caso, voltou. Vamos lá, então, vamos retornar. Não é? A gente estava dizendo, não é? Esse fator 1 de unidade, de unir-se à sua mulher. Não é? É muito importante entender esse processo, porque às vezes nós, não é? Geralmente é muito mais comum, não é? Que mulheres deem muita atenção mais ao lar do que às vezes ao esposo. A sua atenção ao lar é importante, você não pode desprezar a atenção que você tem que dar ao seu esposo. Mesmo caso o homem, não é? Veja, o marido tem que aprender que quando ele casa, a vida, né, ela também é agora dividida em todos os aspectos com a sua esposa. Olha que coisa legal, Deus é tão bom, tão perfeito, que Deus consegue dar-nos essa capacidade de entender isso. Né? Uma coisa que você e eu precisamos entender, que a partir do casamento, se é unir-se à sua mulher, e aqui a gente tem condições de trabalhar uma questão muito legal, se é unir-se à sua mulher, é importante, então, nesse processo aqui de união, tá? O casal entender que, a partir daí, é focar os dois no mesmo objetivo. Tá? E a terceira verdade do texto é: ambos se tornarão uma só carne. Eu não sei se você já parou para ler esse texto. Não é? A palavra carne aqui é bazar, no hebraico. Eu fiz questão de buscar, não é? Porque há uma coisa que é difícil de entender. É a matemática de Deus nesse texto aí. Né? Diz a Bíblia que os 2 viram 1. Um dos grandes problemas nossos, em termos de doutrina, é entendermos a Trindade, né? 3 pessoas que se formam uma divindade. É a mesma questão. Né? Como é que 2 se tornam 1, pastor? Né? Como é que funciona isso? Né? Porque é realmente estranho. Mas como é que, né, vai ser como? Eu vou ter os mesmos sentimentos que a minha esposa, ou
meu esposo? Como é que vai ser esse processo? Onde é que Deus vai construir essa unidade? Essa unidade, ela é construída, queridos, no seguinte sentido, tá? De que eu, a partir do momento em que me comprometo, né, com a minha esposa, com a minha família, eu preciso entender que há algo que é muito importante, muito, muito importante. O que, pastor? Tá? É que não dá para eu ter um casamento feliz entregando 50%. Porque você pode até fazer assim, não, mas espera aí, pastor, é assim, ó, 50% meu, 50% da minha esposa, dá 100%. Casamento perfeito. Todo casamento onde qualquer um dos cônjuges entrega 50%, não completa. Se não for uma entrega total de 100%, não se consegue construir um casamento e nem tampouco uma felicidade no casamento. Então, essa verdade precisa ficar no meu coração e no seu coração bem clara aqui, tá? Entenda, né? Se cada um der a sua metade, o casamento vai ser um casamento pela metade. Agora, nós temos que entregar 100%. O certo é um homem inteiro doado à sua esposa, uma mulher inteira doada ao seu marido, somados, não dão mais de 100%, né? E aí você vai entender por que, que a monogamia sempre esteve no plano de Deus, gente. Mas você lê a Bíblia, pastor, teve lá, né, situações em que Deus permitiu, ou aconteceu, né, casos bem extremos, mas a monogamia sempre esteve no coração de Deus. A ponto que ele não diz que serão vários homens ou várias mulheres. Diz unir-se-á sua mulher e serão ambos uma só carne. É muito importante entender esse princípio estabelecido por Deus, tá? Então, eu quero que a gente hoje, não é, termine a nossa aula e eu vou deixar essa parte, a não ser que vocês tenham disponíveis aí alguns 15 minutos, mas esse assunto que eu vou tratar agora é talvez um dos grandes desafios e talvez um dos maiores realizadores para a felicidade do casamento. É entender diferenças. Então, eu vou tratar disso, vou dar uma pincelada para vocês irem pensando. Todo mundo já recebeu o PDF da nossa apostila? Eu creio que o pastor Carlos deve ter disponibilizado para todo mundo já. Amém. Todo mundo já disponibilizou, já recebeu. Então, quem já recebeu, dá uma olhadinha agora, se você, depois, ou na hora que você puder, na apostila, leia o texto das páginas 5, 6, 7 e 8. Exatamente nessas 4 páginas que estão, tá, os conceitos daquilo que eu vou falar agora. Primeira coisa que eu quero te ensinar é que houve um grande psicólogo na década de 20 do século passado, que na década de 1920, né, chamado Carl Jung, que estudou sobre uma teoria de que as pessoas não são só diferentes em traços físicos. Tá? Ele entendeu que não era só ser alto ou baixo, ser forte ou ser fraco, ter olhos claros ou escuros, ser destro ou ser canhoto, né? Mas também ele entendeu que, além de ter traços físicos diferentes, nós também temos temperamentos diferentes. Temperamentos diferentes, reações diferentes, atitudes diferentes frente à mesma situação. Parece algo meio óbvio, mas eu não sei se você sabe, mas a maioria dos conflitos acontece não é porque as pessoas querem ter ou não têm razão, é porque as pessoas não conhecem o seu temperamento. Sabiam disso? Não, eu conheço, pastor, eu sei que eu sou explosivo, né? Eu sei que eu sou assim. Só que muitas vezes você esquece que isto que você tem de qualidade, essa mola propulsora do seu temperamento, ela age não só na sua explosão frente a uma briga. Eu pago, né, um boi para não entrar numa briga também, mas pago uma boiada para não sair. Né? Eu não levo desaforo para casa, que é o temperamento mais voltado para aquele que é explosivo, para aquele que... Né? Nós vamos estudar isso na próxima aula, que a gente chama de sanguíneo, né? Dentro do livro chamado Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho de temperamentos no sentido de influência de áreas da minha vida. Tá? Eu queria que você, se você tivesse, né, pelo menos depois, possibilidade de marcar ou escrever, anotar, porque isso aqui é muito importante. Eu vou tratar de 4 áreas básicas da nossa vida agora. 4 formas em que eu decido ações e atitudes que são totalmente determinantes para a minha forma de ser. Você vai entender por que muitas vezes os seus projetos não chegam aonde você gostaria que chegasse. Você vai entender por que muitas vezes
Você perdeu aquele emprego, aquela promoção no emprego. Você vai entender por que muitas vezes um projeto bem feito não chegou no seu final. Não é porque você errou na hora de escolher o ramo que você foi trabalhar. Não é porque você errou na hora de escolher o sócio ou fazer o investimento ou o local que você fez. Não é. Às vezes, tudo isso está voltado para a maneira com que você toma decisões. Ou você nunca teve, né, aquela situação da sua vida em que você dissesse assim, nossa, por que eu fiz isso? Ou você nunca teve aquela situação em que você chutou o balde ou não chutou o balde, e aí você voltou atrás e disse assim, poxa, por que eu fiz assim? Se eu tivesse pensado um pouquinho, eu tinha feito assim, assim, assim. Aonde está a raiz disso? Nos nossos temperamentos. É isso que eu vou tentar te ensinar agora, tá? É agora, e eu quero já te pedir desculpa, porque eu já extrapolei todos os limites de tempo, mas eu preciso falar isso com vocês. Então, eu vou separar a nossa vida em 4 áreas, tá? 4 áreas. Áreas que são fundamentalmente importantes para os nossos comportamentos. Vou falar a primeira área é a fonte das nossas energias, tá? De onde eu tiro energia? Onde eu alimento a bateria da minha vida? Você vai entender que está relacionado aos temperamentos. A segunda área, eu vou tratar com vocês de onde, né, eu tiro as reações para com as informações que recebo, para com os problemas que enfrento. De onde eu tiro as atitudes de resposta para os problemas e dificuldades. Eu vou tratar também com você uma área de que forma eu faço as minhas preferências. Como é que eu escolho, não é? O tipo de comida, o tipo de férias, o tipo de carro, aonde está de que forma eu arranco? Isso também, segundo Jung, ou segundo Jung, está dentro dos meus temperamentos. E, por fim, a gente vai entender, não é, como que eu faço preferências, como é que eu determino a orientação básica da minha vida. Então, essas 4. Se você entender isso aqui hoje, eu vou ficar muito feliz e talvez eu me sinta realizado. Tá? A gente vai deixar um pouquinho agora o preceito bíblico, não abandonando e pedindo a Deus que dê graça e fale conosco, mas agora eu quero tratar de forma técnica com você. Primeira coisa, tá? Eu preciso que você entenda que muitos atritos no relacionamento não surgem do fato, né, ou da situação, ou da dificuldade, ou da atitude, não é? Simplesmente de que eu queira. Não é porque eu estou tentando provocar um prejuízo no meu casamento ou no meu relacionamento. Muitos deles acontecem porque as pessoas, ao invés de se compreenderem ou conhecerem a si mesmo, abandonam isso, não consideram o valor do seu autoconhecimento e, consequentemente, colocam a culpa no outro. Quer ver um exemplo? A maioria das vezes, nós, ao invés de, quando vamos justificar um erro, nós colocamos a culpa no outro. Não deu certo porque a crise veio. Não deu certo porque eu moro longe. Não deu certo porque choveu. Não deu certo porque a economia está em crise. Nós vamos inventando uma série de, não é, justificativas e situações. Então, eu quero que você entenda que o meu traço de personalidade, o seu traço de personalidade, que eu vou chamar carinhosamente de jeitão, o nosso jeitão mineiro de ser, eu sou goiano, mas já me sinto mineiro, né? O nosso jeitão de ser é muito importante. E esse autoconhecimento vai te ajudar a você adaptar melhor o seu relacionamento. Está pronto para a viagem? Podemos ir? Sim ou não? É um sinalzinho assim, quem está pronto para ir comigo nessa viagem. Primeira área, tá? A área onde eu determino a fonte das minhas energias. Ou seja, como é que o meu relacionamento sofre com as áreas em que eu simplesmente arranco ou recarrego as minhas baterias. É muito interessante entender isso, tá? E aí na tela nós temos 2 características que você conhece muito bem. Eu não preciso explicar para você o que é ser extrovertido e ser introvertido. Eu acho que você conhece muito bem esses 2 conceitos. Segundo Jung, é destes padrões de comportamento e de temperamento que eu tiro a energia necessária para que eu possa construir um bom relacionamento. Que é isso, pastor? Existe defeito no extrovertido? Existe defeito no introvertido? Não. Nenhum deles é errado. Não existe ser diferente, não quer dizer que você é errado. Não, mas eu sofro porque eu sou totalmente diferente de todo mundo. Não. Isso não justifica
Ser diferente é um privilégio. Ser diferente é uma possibilidade. O que eu preciso fazer? Vamos lá. Quando que esse ser extrovertido ou ser introvertido interfere diretamente nos nossos relacionamentos? Quando eu não entendo que, por exemplo, o extrovertido, ele tira a sua energia do contato com pessoas. O extrovertido, ele se sente bem preferindo estar com as pessoas a maior parte do tempo. O extrovertido usa essa interação com as pessoas para que ele possa recarregar a sua energia. Então, se você vai à casa de alguém que é extrovertido e você esquece da hora e fica até meia-noite, 1h, 2 da manhã, para ele é uma realização. Agora, se você faz isso na casa de alguém que é introvertido, você gerou um problema. Entende que, pensa comigo, né? Quantos relacionamentos são destruídos porque a esposa, por exemplo, gosta muito de se relacionar, ter uma vida social efusiva, muitos compromissos, e se um dia alguém não ligou para ela para falar que tem um aniversário, que tem uma festa, que tem um culto, que tem um evento, fala, nossa, estou morta, estou morto, ninguém lembra de mim, ninguém se lembrou de mim hoje. Né? Quantas pessoas são assim? Esse é o extrovertido, porque ele se sente vivo quanto mais está se relacionando com as pessoas. O contrário é verdadeiro. Né? O introvertido, a solidão lhe traz carga. Estar sozinho, no cantinho do seu pensamento, na caixinha do seu vazio, do seu nada, faz com que ele possa recarregar-se. Né? É aquela pessoa que você está conversando com ela e fala, nossa, não vi a hora dessa reunião acabar. Eu não vi a hora desse negócio acabar. Nossa, que dificuldade. Não vi a hora desse negócio, desse treco passar. Não vi a hora, né? Porque eu estou com vontade de voltar para casa, estou com saudade da minha cama, estou com saudade do meu quarto, saudade da minha televisão, saudade do meu computador. Saudade. E muitas vezes é um modelo. Né? É aquela pessoa que tem, na sua atitude isolada, a sua recarga de energia. É errado isso? De forma nenhuma, gente. Não é mais positivo ser extrovertido. Não, o extrovertido se relaciona muito melhor. Engano seu. O introvertido se relaciona muito melhor. Engano seu. Não existe isso. Tá? É lógico que quem tem facilidade de estar em meios sociais, é muito claro que ele vai ter muito mais amigos, ele vai ter muito mais pessoas próximas, mas também vai ter muito mais frustrações com as pessoas, decepções com as pessoas. Então, não existe o melhor nesse processo. Existe o se conhecer bem. Eu preciso me conhecer bem. Porque para o introvertido, as horas de quietude lhe dá força. Para o extrovertido, ficar quieto dá desespero. É aquele cara que ele senta na cadeira para poder realizar qualquer coisa, já começa, né? Mexe para cá, mexe para lá, mexe a perninha, né? Fica olhando para um lado, olhando para o outro, mexe no celular. Não tem uma concentração, não tem um tempo que ele para ficar consigo mesmo. É errado? Não, gente, de forma nenhuma. Porque são extremamente realizadores. Né? São extremamente voltados para a realização. É o mesmo caso que acontece. Não tem jeito. Quando a gente começa a dar essa aula, as nossas cabecinhas começam a lembrar das pessoas. Cuidado, viu? O primeiro grande desafio é o conheça-te a ti mesmo. Né? É o autoconhecimento. A preocupação aqui não é você identificar as suas centenas de pessoas que você conhece que têm esse comportamento, esse temperamento. A ideia é você identificar como é que você tem lidado com o seu temperamento. A ideia é você se autoconhecer. A ideia é você saber como você tem decidido as suas próprias ações em relação ao seu temperamento. Tá? Então, por favor, entenda isso. Tá? Não é que as pessoas introvertidas não gostam de pessoas, não é isso. Né? Não é isso. É que ela tem que ter tudo programadinho. Ela gosta de festa? Gosta, mas a festa tem que ser programada, com os convidados estabelecidos. Se houver um penetra na festa de um introvertido, é uma confusão. Se tiver um penetra, né, alguém brincalhão na festa de um extrovertido, é uma alegria. Né? Então, olha a diferença. Mas está errado? Não tem erro nisso. São formas de lidar. Né? Então, se eu te perguntasse quem está certo, eu responderia os dois. O importante é que nós nos conheçamos para compreender e conheçamos o outro para nos relacionar bem com ele. Então, esse é o grande desafio. Então, eu queria muito que você tivesse essa capacidade de entender. Primeira coisa, de onde nós sacamos, tiramos a nossa energia. Primeira compreensão, tá? O extrovertido do relacionar-se com as pessoas. O introvertido dos seus momentos de quietude e de solidão, né? Essa solidão, claro, colocada entre aspas, no sentido de estar sozinho mesmo, de você se sentir não só no mundo, mas estar sozinho no sentido das suas compreensões. Então, primeira área da minha vida. Entenda, nós temos as 4, tá?
Então, a primeira área, se você dividir a sua vida em 4 pedacinhos, né? Então, o primeiro quadrante da sua vida é o quadrante de onde você tira as suas energias. Você precisa entender se você é introvertido, é extrovertido. No final, eu vou responder perguntas e vou tirar algumas dúvidas, mas eu queria que você entendesse. Segunda área, que eu julgo muito importante, tá? Essa área, tá? De que forma, de que maneira, de que jeito, tá? Eu e você fazemos uma escolha simples. Por exemplo, alguém nos trouxe uma informação. Alguém chegou para a gente com um problema. Existem, segundo Jung, 2 modos ou 2 temperamentos quanto a lidar com informações e resolver problemas. Quais são eles? Os intuitivos e os sensitivos. Intuitivos e sensitivos. Não se prenda muito, tá? Não se prenda muito ao significado da palavra, apesar de que ela fazer parte do conceito básico, mas é um pouquinho mais além do que isso. Porque, segundo Jung, as pessoas intuitivas são as pessoas que, quando você leva para ela uma informação ou um problema, ela trabalha sempre com ideias e possibilidades. O intuitivo é aquela pessoa de grande imaginação. Constantemente, tá? Ele está sonhando com o melhorar de alguma coisa, de romper, não é, o paradigma de um modelo, de fazer as coisas de forma diferente. É aquela pessoa cujas ideias borbulham o tempo todo. A sua mente, ela sempre está em modo inspiração. Tá? Então, esse é o intuitivo. Não é? Essa é aquela pessoa que sempre se concentra assim. Quando a pessoa é intuitiva, ela olha para as coisas de forma ampla, de forma genérica. Não é? Não é uma pessoa muito ligada a detalhes. Não, não. É uma pessoa, tá? Diante dos problemas, ela resolve. Sabe aquela coisa que na hora que chegou o problema, ela, na hora que acontecer, a gente dá um jeitinho. Não é aquela pessoa que se programa muito para tal. É errado, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Estou só te contando como é que as pessoas lidam com as situações. Tá? O segundo modelo é o modelo do instintivo. Tá? Veja, tá? O sensitivo, desculpe. O instintivo é o instinto que gere o intuitivo. O sensitivo. Quem são os sensitivos, pastor? São aquelas pessoas, né, que eu só confio se você me mostrar os fatos que sustentam o que você está me falando. O sensitivo é aquela pessoa, né, que, diferente do intuitivo, assim, não, vai dar certo. Fica tranquilo, fica tranquilo. O intuitivo é aquela pessoa que fala, no final, tá tudo certo. Já o sensitivo, não. Olha, eu preciso de provas disso. Eu preciso, só confiarei em você se você me der provas e me der fatos concretos, palpáveis, que me convençam de que isso é uma verdade. Esses são os sensitivos. Os sensitivos realmente são aquelas pessoas que são mais realistas, fazem uma observação muito mais clara, profunda do que está acontecendo. É aquela pessoa que consegue olhar para tudo e ver os detalhes da situação, ver simplesmente o que está acontecendo por trás de cada detalhe. Isso é muito importante. Tá? Por quê? Porque, como o próprio nome diz, o sensitivo é aquele que consegue envolver-se com a situação pelos seus sentidos. Segundo Jung, eles têm consciência dos detalhes, os detalhes gráficos, os cronogramas, as planilhas, porque o seu modo de proceder sempre tem uma programação, sempre tem um padrão. É aquela pessoa que gosta de ir para o trabalho na mesma rota, não gosta de mudar, tem medo do novo, aquela pessoa que ele tem um caminho para viajar, se você diz, olha, tem um caminho mais curto, e fala, não vou arriscar porque eu não conheço, vai que eu me perca, não é? Acontece uma situação, não sei como é a pessoa que é totalmente voltado para aquilo que é palpável, ele só trabalha aquilo que realmente ele consegue tocar e ver. É muito bom nós sermos diferentes, porque imagina se seria muito chato se o mundo inteiro fosse só de pessoas sensitivas, não é? Só fizessem as coisas dentro de um padrão. Nunca se mudaria as coisas. Não se conseguiria nunca um modelo de carro novo, um avanço muito tecnológico, não se imaginaria tantas coisas. Por mais que eu entenda que o sensitivo é muito importante em controlar os detalhes, sem ele nós não seríamos também o que somos. O intuitivo, nesse sentido, né, é muito mais realizador no sentido de ideias, de inovação, de transformar ideias. Tá? Agora, volta a pergunta. Tem algum problema nisso? Não. Agora, vamos pensar nisso dentro de casa?
Imagina quando um intuitivo casa com o sensitivo. O intuitivo chega em casa hoje e fala assim, hoje eu estou a fim de comer uma pizza. A mulher fala, não, nós programamos que toda segunda-feira é macarrão. Mas eu queria uma pizza. Não, 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 não. Não dá para mudar. Porque aqui em casa, segunda-feira é macarrão. Eu estou desde manhã no meu trabalho, aqui preparando tudo. Eu já piquei as verduras do macarrão, já coloquei, já programei aqui no micro-ondas o tempo do aquecimento do molho. Já está tudo pronto. Hoje é o dia de... Aí, o que o intuitivo faz? Guarda isso aí, mulher. Amanhã a gente faz esse negócio. Né? O assistir fala, não, amanhã não tem o mesmo sabor. Não... Entende? E isso vai criando uma dificuldade de relacionar. Tá? Eu estou falando de comida, que é uma coisa fácil de lidar. Imagina quando isso parte, por exemplo, para decisões de investimento, né? Para ações de crescimento, né? De patrimônio, ações voltadas para alinhamento de ideias com os filhos. Imagina quando isso não é compreendido. Agora, quando isso é compreendido, se tira o melhor, não só do intuitivo e do sensitivo, mas também do extrovertido e introvertido. Vai se trazendo melhor. Por isso que é bom sermos diferentes. É importante a gente se conhecer, porque isso ajuda. Quando você se conhece, você consegue conhecer o outro. Consequentemente, isso melhora o relacionamento. A terceira área da nossa vida, então, a primeira você viu que é como eu tiro as energias, eu sou extrovertido ou introvertido. A segunda é como eu lido com as informações e com os problemas, eu sou sensitivo ou eu sou intuitivo. Né? E aí, a gente vai agora para a terceira área, terceiro quadrante. Se a sua vida fosse um quadrado, você cortasse com uma cruz ao meio, com 4 quadrantes. O terceiro quadrante fala das preferências, fala das decisões. Tá? E aí, segundo a nossa tela, que a gente vai passar para você aqui agora, existem 2 grandes grupos de pessoas, os pensantes e os sentimentais. Por favor, não façam pré-julgamentos com os verbetes que foram escolhidos por Ian, por favor. Porque a ideia aqui não é simplesmente só trazer a definição do termo pensante ou do termo sentimental, é entender o que está por trás disso. O temperamento de um pensante é o temperamento daquela pessoa que sempre toma suas decisões na lógica fria. É aquela pessoa que aborda as coisas sob o prisma da causa e do efeito. Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Se eu dobrar essa esquina desse jeito, o que pode acontecer? Se eu não for a esse compromisso, o que vai acontecer? Se eu não fizer isto, o que vai acontecer? Entende? E começa a ter esse é o pensante. Né? Ou seja, ele faz sentido para ele fazer, ele faz. Não faz sentido? Ele não faz. Não adianta você insistir. Não se você querer colocar numa situação de dizer assim, mas você nunca faz nada. Eu vejo muitas vezes nos gabinetes tratando de casais, muito disso. Maridos, não é, que sofrem, às vezes, e mais as esposas, que são um pouco diferentes, quando as esposas são, porque até a mulher tende a ser mais sentimental e casa com um pensante. E a esposa começa a dizer, mas esse meu marido é um banana, ele nunca faz nada, ele nunca toma decisão nenhuma, ele nunca faz... E aí ele começa a cobrar do marido. Fala, eu queria um marido que resolvesse as coisas. Não é? Olha que coisa. E não é bem assim. Não é bem esse sentido. A ideia aqui é que o pensante ele tem a decisão que ele toma. Tem que ser quando é claro, é simples, é compreensível. É o preto no branco. O pensante sempre vai tomar decisão nesse sentido. O preto no branco. Não é? Então, entenda, tá? Quando você for relacionar-se com o pensante, ou quando você é pensante, a sua preocupação é produtividade, a sua preocupação é eficiência. É lógico, tá? Você não tem preocupação com o que vai acontecer com o outro, não. Tem que tomar uma decisão difícil, é o outro que vai sofrer, que sofra o outro. Eu não vou pagar o preço pelo outro. É mais ou menos esse o sentimento do pensante. Isso é errado, pastor. Volto a dizer, não, gente. Não tem erro nisso. Tá? É o modelo do meu temperamento. Tá? E quem são os sentimentais? São exatamente o contrário. São aquelas pessoas que tomam suas decisões pensando, meu Deus, se eu fizer isso, o que vai acontecer com a vida do fulano? É a pessoa que sempre pensa nas consequências que vai gerar no outro. É a pessoa que sempre pensa, né, que tipo que vai afetar o outro a decisão que eu vou tomar. Então, eu quero muito que você entenda isso, tá?
o sentimental ele se sacrifica para ter paz, para ser compreendido. Se ele não é compreendido, ele desespera, porque os sentimentais, eles não querem, não conseguem ver as pessoas passando por problemas sem tomar uma atitude, sem se envolver. O pensante não, é lógico e frio. O sentimental não. Tá? Ele quer sugerir meios práticos de mudar a fome no mundo. Ele quer trazer todo mundo para dentro de casa para acolher. Isso é muito bonito, é muito especial, né? É muito maravilhoso isso, é muito lindo isso, mas tá? Precisa ser entendido. Obviamente, nós precisamos dos frios calculistas pensantes e também precisamos dos sentimentais, porque senão nosso mundo seria extremamente complicado. E o quarto quadrante, último, eu falei demais, né? Nossa, me empolguei. Os críticos e perceptivos. Tá? Justamente na área onde eu falo de preferências, ou seja, como eu oriento basicamente a minha vida. Como é que eu determino? Eu sou crítico ou sou perceptivo? O que muda, professor? Os críticos são aquelas pessoas que preferem, tá, as rotinas mais conhecidas. São aquelas pessoas que sempre têm, né, o desejo ou a escolha por algo realmente que ele já conhece. Então, esse é o crítico. Gosta de organização, responde muito bem a datas, é aquela pessoa que sempre lembra o programa com antecedência, data de namoro, a data que aconteceu o primeiro beijo. Esse é o crítico. Né? A data que nós encontramos pela primeira vez, aí ele grava o tipo de roupa que vestiu, a hora que era, que tipo de clima. Esse é o crítico. Né? É aquela pessoa que grava tudo isso, ele tem tudo isso na cabeça, porque ele é voltado a isso. É ruim? Não é ruim. A tarefa, para ele, é muito importante. Por exemplo, se você chega num crítico, né, e você vai à casa de um crítico, e você chega na hora do almoço, você criou um problema, um tsunami. Porque a rotina para ele é muito importante. Agora é a hora do almoço. Eu não posso parar o meu almoço para atender ninguém, agora é a hora do almoço. Esse é o crítico. Tá? É ruim? Não é ruim, porque ele é muito focado. Tudo que você põe na mão do crítico sai, porque ele se sacrifica, mas ele dá resultado. Esse é o diferencial do crítico. É muito importante entender isso, tá? Veja bem, quanto menos incerteza, melhor. Tem certeza que não é comigo, não. Esse é o crítico. E os perceptivos? Os perceptivos são diferentes, eles preferem a espontaneidade. É o famoso Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Se deu, deu. Se não deu, paciência, amanhã dá. E vai fazendo sempre assim. É problema? Eu falo, às vezes, um modo, parece pejorativo, mas não é, pelo amor de Deus. Perceptivo não é nenhum defeito, pelo contrário. Mas é aquele que despreza a rotina, planejamento, regras, gosta de deixar as coisas normalmente, né? Eu gosto muito de usar o exemplo quando eu vou, né, eu vejo, trato alguns casais onde a esposa reclama da organização. Porque, geralmente, o crítico é aquela pessoa que tem a sapateira separada, as camisas, né, estão da cor mais clara para a cor mais escura, tamanhos, né, mais curtos e mais longos, primeiros mais curtos, depois os mais longos. Deus o livre, né? E aí, isso mudar. Aí o perceptivo, né, aquela pessoa que é mais voltada para realizar, sem me preocupar com regras, aí a esposa fala assim, amor, você põe aquela camisa no cabide para mim, no guarda-roupa? Claro, filho. Ele vai lá e pega a camisa preta e põe no meio das brancas. Para quê? Né? A mulher fala assim, nossa, você não serve para fazer nada. Você não consegue botar uma camisa no guarda-roupa. Amor, eu coloquei. Não colocou. Você colocou no meio das brancas e ela é preta. Né? E, assim, e eu trato muito esses casos. Né? O caso do cara que chega do trabalho, o sapato fica na sala, a camisa do uniforme fica na cozinha, a meia já fica pelo meio do corredor e quando ele chega no quarto já está só com a cueca, porque a calça ficou pelo meio dessa casa também. Tá? É defeito? Não, gente. Não é isso. Mas precisa ser entendido. Se esse é o modelo, o que você tem que fazer? Auxiliar o outro. Né? E aí eu já termino essa aula. Auxiliar o outro a adequar-se. Não adianta. Auxiliar o outro a adequar-se. É importante, gente. Tá? Eu sei que a vida é muito legal, sempre tocando a vida de ouvido, né? Ou seja, sempre fazendo as coisas de improvisação, o mais rápido possível. É muito legal como o perceptivo faz. Mas, às vezes, a gente precisa de organização também. Então, como é que se organiza isso? Tá? Não é melhor, não é pior. É entender quem é, de que forma você é, para que você possa, então, melhorar a qualidade do seu relacionamento. Você entender esses 4 quadrantes, gente, vocês resolveram muitas coisas. Muitos tratamentos com o esposo, de esposa com o esposo, de filhos com os pais, se resolvem só de se autoconhecer. Porque se você se conhece, você passa a falar assim, peraí, mas até quando
eu preciso ser tão duro ou tão dura com essa minha rotina e também no experimentar, viver um pouquinho de experiências sem a programação. Ou o contrário também, até quando eu vou levar uma vida em que eu não vou amadurecer ao ponto de ter também as minhas regras estabelecidas para cada ação? Entende como é que as coisas são muito, que devem ser muito equilibradas? Agora, uma coisa que você precisa entender, ninguém é 100% crítico, perceptivo, pensante, ou, né, enfim, ninguém é 100% um quadrante ou 100% o outro, gente. Nós acabamos sendo partes predominantemente pensantes, predominantemente sentimentais, predominantemente intuitivos, predominantemente sensitivos, predominantemente, né, extrovertidos, predominantemente introvertidos, predominantemente, né, às vezes críticos ou predominantemente perceptivos. A gente tem uma predominância. Então, se a gente não é 100% um quadrante, o que Jung entendeu? Que nós podemos trabalhar para o ajustamento disso. Então, se você começar a entender isso para mim, eu acho que vai ajudar muito a gente nas próximas aulas. Eu fiz questão de usar dois tempos hoje, 40 minutos, porque eu peço até desculpas, não era a minha proposta fazer isso, é 40 minutos só o curso, mas hoje eu tinha que fazer isso porque eu precisava dar esse passo com você. A gente precisa começar a dar esse passo, tá? Entenda, a individualidade de cada um, a forma e o temperamento de cada um precisa ser respeitado, conhecido, avaliado e tratado. E, claro, você entender que se você respeita o outro, como o outro merece ser respeitado. Literalmente, como diz no nosso jargão popular, você respeitar o jeitão do outro, né? Respeitar o jeito do outro. Se você tiver um autoconhecimento e aceitar o seu próprio jeito, porque tem pessoas que não aceitam o seu jeito de ser. Tem pessoas que querem o tempo todo ficar brigando consigo mesmo. Ele é alguém, né, que é perceptivo, mas quer viver como crítico, o tempo todo brigando consigo mesmo. Ele não vai conseguir, porque ele fica o tempo todo se degladiando dentro de si e não chega a lugar nenhum. Então, precisa ser entendido isso, tá? Então, o conhecimento do outro, a aceitação sua como você é, vai levar você a aceitar o outro como ele é. Amém? Preciso tomar uma água agora. Amém. Amém. Só revelação atrás de revelação. Forte. Amém. Tá? Amém. Espero que tenha sido útil. Peguem a apostila, por favor. Dê uma lida, né, da página 1 até a página 8. O texto é curtinho, simples, de fácil compreensão. Faça gentileza. Dê uma olhada nos primeiros capítulos do livro. Tá? É muito importante. Deixem as 5 linguagens do amor para as 2 últimas semanas. Tá? Nas 2 últimas semanas é importante. Mas primeiro, antes de dizer sim. Tá bom, querido? Dê uma lida que vocês precisam ler isso. Próxima aula, a gente fala algo que é top também, gente. Vamos falar um pouquinho de, né, aí sim, entrar especificamente nas qualidades e nos defeitos de cada um dos temperamentos, tá? E aí, se você quiser também, se você gosta de ler, quiser dar uma antecipada, Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. A gente vai trabalhar esses 4 perfis na próxima aula e vai se alinhar ao que nós tratamos hoje. Amém? Amém. Pastor Carlos, é contigo, parceiro. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe, que bênção, viu? Então, fica marcado, né, para sexta-feira que vem, nosso próximo encontro. Eu já coloquei no grupo todas as informações necessárias, né? Algumas pessoas que não participaram hoje, perderam aí essa primeira aula maravilhosa, pode se contentar aí, pelo menos, lendo a apostila, e nós vamos estar postando individualmente aí. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos orar. Amém, meu pastor? Muito obrigado. Deus abençoe, foi um prazer. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado por esse encontro. Obrigado, e peço que eu possa continuar abençoando a vida dos pastores, cada um que participou, ó Pai. Pai, que eu possa abençoar o casamento de cada um, Senhor. E aqueles que estão, ó Deus, estão, ó Pai, se preparando para essa nova fase da vida, que o Senhor possa, Senhor, capacitá-los de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, querido. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço e até. Amém. Até sexta-feira, se Deus quiser. Ô, Júlio, meu bem, não só comeu, não, viu?